Quem você é além do seu CNPJ? Nessa aula nós vamos abordar isso. O que é importante a gente entender sempre, né? A maioria dos empresários, se eu pergunto quem você é, o que você vai me dizer? Você vai falar assim, eu sou empresário de tal ramo, tenho tantos funcionários, tenho tanto faturamento e tudo mais. Beleza? Mas aí eu pergunto, o que você é além disso? E pensando nisso, essa aula nós vamos introduzir umas questões que normalmente eu atendo diariamente aqui no consultório com essa perspectiva, tá? Então o que eu tenho para dizer para você? Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve na empresa, mais coloca energia, o seu CNPJ cresce, o seu CPF é engolido por ele. E pensando nesse contexto, é muito importante que você comece agora a refletir, porque o que eu vou trazer para você são reflexões e pontos da psicologia que são essenciais para a sua saúde mental e principalmente para o seu equilíbrio emocional também. Quando a gente entende o seguinte, né? Se você é um cara que só trabalha, eu tenho certeza que você é uma pessoa bem-sucedida. Porém, bem-sucedida no lado profissional. O que eu tenho aqui para te dizer é, dentro da psicologia analítica, nós precisamos ter o equilíbrio da vida, o equilíbrio diante das coisas. Então, se eu trabalho demais, pensa numa balança de dois pratos, sabe? Essa balança do direito, que a gente tem ali, a balança de dois pratos, onde se eu estou colocando muita carga, ela vai pesar e vai, né, ter esse conflito. E aí o que eu quero que você entenda, se eu estou trabalhando demais, o outro lado fica capenga, o outro lado vai dar pau. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa equilibrar isso. Se eu não faço isso de uma forma consciente, o que o meu inconsciente vai fazer? Ele vai te passar uma rasteira. E ele vai fazer isso aqui, ó, né? Então o que muitas vezes acontece? Às vezes você está no auge, você está lá desenvolvendo, expandindo a sua empresa, bate o vazio, bate um episódio depressivo, dá uma compulsividade diante de alguma coisa, a vida não faz mais sentido para você, você sente raiva das pessoas que estão próximas a você. Então se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. Para isso a gente precisa resgatar o quê? O nosso lado interior. A gente precisa voltar para o nosso lado pessoal. Porque às vezes, agora eu vou entrar num conceito da psicologia analítica, às vezes a gente precisa cumprir papéis sociais. Por exemplo, eu aqui estou sendo o seu professor, o seu psicólogo nesse curso. Mas saindo daqui, eu vou ser pai, eu vou ser amigo, eu vou ser filho, eu vou ser companheiro. Eu tenho tantas outras funções que precisam ser cumpridas. E para cada uma delas eu preciso colocar uma energia diferente. Agora imagina só que eu, enquanto psicólogo, eu fico 100% nessa posição. Eu vou ser um cara extremamente chato, eu vou estar analisando todo mundo, vou estar analisando as minhas filhas, vou estar analisando a minha companheira, vou estar analisando todo mundo, né? E aí a gente tem que saber dosar isso. E muitos empresários às vezes acabam, né, ficando com esse papel social de empresário. Imagina o seguinte, né, como eu falei, você tem o papel de pai, o papel de marido, o papel de filho, de amigo. Então imagine máscaras mesmo que você está colocando, não é uma máscara de falsidade, mas é uma máscara social que você está colocando ali para poder representar alguns comportamentos. E aí o que muitas vezes gera? Gera uma identificação porque você faz tão bem ou você gosta tanto daquilo que você faz, de resolver problema, que você como pegasse uma máscara e colasse essa máscara no seu rosto e ficasse com ela 24 horas por dia. Isso vai fazer com que os outros papéis sociais fiquem capengas, fiquem subdesenvolvidos, e aí que mora o perigo. Na psicologia, quanto mais papéis sociais você conseguir cumprir, mais saúde mental você tem. Então se eu fico na polaridade somente desse papel social de ser empresário o tempo todo, né, isso vai dar um desgaste muito grande, porque a hora que você chegar na sua casa, você teria que estar fazendo o papel de pai, de marido, de filho, de irmão, sei lá o que está ali te esperando na sua casa, só que aí muitas vezes você está com o papel de empresário ainda. Isso vai gerar uma frustração porque ninguém está entendendo como é que você está, ninguém sabe o estresse que você tem, nem imagina o que você passou muitas vezes. Então você entender que precisa fazer um reconhecimento de papel social, de qual momento você é empresário, chegou em casa, não é que você vai se desligar,
mas é que você precisa desempenhar outras funções, outros papéis. O papel de pai, você vai ter que dar uma atenção ali para os seus filhos, nem seja 5, 10, 15 minutinhos, mas o pai precisa estar presente na vida dos filhos, não digo de quantidade, mas de qualidade, de entendimento. Com a esposa a mesma coisa, ou com o marido, né? Que você consiga ali ter essa conexão. Porque o que gera tudo isso, né? Se eu me adapto 100% na vida de ser empresário, as minhas outras áreas vão ficar capengas, vão ficar problemáticas e tudo mais, mas a gente precisa resgatar o seu ego. Quem você é muito antes de ser empresário? Desde a criança que você foi, o adolescente, né, até você chegar onde você chegou, né, o que você gostava de fazer, quais eram os seus hobbies, coisas prazerosas, às vezes o hábito de uma leitura, de música, atividade física. E se você não tem problema, mas talvez seja a hora de você buscar alguma coisa. Busque uma coisa, eu sempre costumo dizer para os empresários, é um desafio. Tente fazer algo que não seja produtivo, não seja competitivo e que você não vai ter nenhuma remuneração por isso. É difícil, né? E isso vai desde fazer uma arte, uma aula de dança, teatro, escrita, desenho, não importa. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa também desenvolver esse outro lado, né? Porque quando chega lá no meio da vida, dos 35 a 45 anos de idade, nós temos o que nós chamamos de crise, né, da meia-idade ou metanoia, ou como Jung colocou, o processo de individuação, que é o que? Você tornar-se cada vez mais você mesmo. E para isso você não pode estar ali desequilibrado sendo somente empresário. Você precisa também, né? Imagina dois caminhos. Eu tenho um caminho aqui que está sendo bem trilhado, que é eu enquanto empresário, eu sei de cor essa estrada, esse caminho, mas outro caminho eu não faço ideia do que é. Então a gente tem que também trilhar isso aqui, que é o caminho do quê? Do seu caminho, além do trabalho, além do profissional, além do empresário que você é, da empresária que você é. Então você precisa resgatar esse outro lado, porque ele está desenvolvido, subdesenvolvido, aliás. Então, para a gente concluir essa primeira aula, eu gostaria muito de deixar isso bem claro para vocês. Estou até com uma colinha aqui, que é o seguinte: se você não sabe quem você é fora da empresa, sua empresa está sendo liderada por uma lacuna. E essa lacuna, ela infelizmente, ela vai te causar problemas, sabe por quê? Porque no momento do auge, né, no momento que você está ali se desenvolvendo, às vezes o seu lado sombrio, o lado do seu inconsciente, ele quer que você equilibre a sua vida. Só que como você não está prestando atenção, ele vai te passar uma rasteira. Então, quero deixar muito bem claro que essa é uma aula introdutória de tudo que nós estamos trazendo aqui. E eu peço para você, toda aula vai ter esse PDF aqui abaixo, um PDF diferente. E vai ter justamente aqui, ó, um PDF com 3 perguntas guiadas para uma reflexão escrita. E eu quero muito que você tire esse tempo. Você não precisa imprimir, cara. Você é empreendedor, você sabe, não estou sem impressora aqui, não estou no celular. Pega um papel, uma caneta, escreve, estou sem papel e caneta. Cara, abre o bloco de notas do celular, entra no WhatsApp, mas faça. Todas as aulas, elas precisam disso, que você assista o conteúdo e que você faça a atividade. Para isso, a gente fez todo sistematizado para que você consiga ter o melhor resultado até o final desse curso. Então, bora lá. Te vejo na próxima aula.